Olá, no ar Guardados da Memória. Hoje a gente conversa com um radialista que está há quase 40 anos no ar e que, sem dúvida, é o taxista mais bem informado de Bagé. Hoje conosco no Guardados da Memória, Mariano Augusto. Muito bem, então vamos começar nosso papo aqui, Mariano. Verdade. Começar pelo começo, então. Vou te indagar onde é que era, onde tu nasceu, onde é que tu morou nos primeiros anos de vida. Bem, gente, meu nascimento ocorreu no dia 15 de junho de 1959, na rua hoje conhecida como Passo das Tropas, né? Continuação da Hipólito Ribeiro. Hoje situa-se ali a Vila Militar. Eu morava, minha casa era em frente ali, que na época era campo de instruções do 3º RCMEC, né? Não era rua asfaltada. E o Passo das Tropas se deu justamente por isso, né? Por onde passavam as tropas que vinham da região do Piraí e que iam para serem abatidas nos matadouros. Na época não havia frigoríficos, né? Foi numa manhã muito fria, de inverno, que nem essa, e ainda, claro, a residência ali, eu nasci na Santa Casa, né? Época Santa Casa de Bagé. Hoje um complexo todo, né, regional aí, do Hospital São Sebastião. E a partir dali, até os 9 anos eu morei ali, depois eu fui morar na Vila Popular, que o pessoal conhece às vezes por Parque Marília. Porque na verdade, todo aquele entorno ali chama de Vila Popular, tem uma confusão. Tem uma confusão ali entre o Parque Marília e a Vila Popular, mas na época era a Vila Popular. Poucas residências, né? Muito mato, né? Sim. E hoje o Bagé todo cresceu, sem dúvida, né? Foi criado solto, na rua, jogando bola. Não trabalhando, né? Sim. Na realidade, eu não tive infância e não tenho nenhum arrependimento disso, né? O meu pai era construtor, muito conhecido na cidade. Pelo nome ninguém ia saber quem era, né? João Antônio Simões Rodrigues, conhecido como Cuíca. Era construtor, era pedreiro. E eu estudava um turno e o outro trabalhava com ele. Eu aprendi tudo em construção com ele. Foi a minha primeira atividade, né? Como pedreiro, depois eu fui mestre de obras, né? Trabalhei um tempo em mestre de obras. Agora, eu sempre fui focado justamente no rádio, né? Sim. Eu persegui o rádio. Essa paixão foi em casa? Tinha um rádio em casa? Todo mundo ouvia? Começou ainda na adolescência, né? Animando festas, né? Com bailinhos e tal. Mas o meu foco todo era para o jornal. Eu gostava era de documentários, né? E tudo que eu conquistei, eu nunca pisei no ombro de ninguém, né? Ou ultrapassei degraus e nunca precisei de pistolão para chegar onde eu cheguei. Tudo eu conquistei, né? No trabalho, né? E cheguei até o rádio em 81. Eu larguei a construção civil porque eu queria o rádio, né? Sim. E naquela época a construção civil passava por altos e baixos, né? Você começava uma construção, não sabia se ia conseguir terminar, porque não havia os financiamentos que há hoje, né? Sim. Você tinha um prazo para concluir a obra, mas de repente podia ficar desempregado. E eu gostaria de que eu tivesse um emprego mais fixo, né? E acabei trabalhando, começando a trabalhar em rádio, na Rádio Clube de Bagé. Mas só que eu entrei como operador de áudio, né? Sim. Mas o objetivo era justamente chegar ao aquário, né? Como é que foi esse primeiro contato? Quem é que te levou para o rádio? Olha, quem me levou para o rádio na época, meu primeiro contato, por incrível que pareça, foi com o Marcos Desessartes, que é comunicador hoje da Delta FM. Na época eu trabalhava na Rádio Clube. Era uma rádio que na época tinha um padrão diferenciado, né? As coisas mudaram muito, né? Sim. Naquela época eu comecei, as rádios... AM, né? A AM. As rádios tinham o programador, tinha o gerente, né? Então hoje essas funções já foram desaparecendo, né? Com a chegada do programa de rádio, enfim, o sistema de rádio mudou bastante.
E o Marco Desessartes foi aquele primeiro contato que eu tive na rádio, que foi o que me recebeu lá. Mas eu trabalhei com grandes figuras, né? Na época já faleceu, um dos grandes comunicadores que eu trabalhei, um cara fantástico, né? Que inclusive era um grande narrador de futebol, eu trabalhei em esporte também, o falecido Cid Viana. Falava fluentemente o português, o espanhol, era um artista de circo e com certeza deixou grandes saudades aqui no meio de comunicação. Aliás, não foi só ele, né? Eu trabalhei com Pérez Filhos, falecido recentemente, o Paulo Kaiser, eram pessoas que influenciavam realmente ao trabalho, né? Justamente ao jornalismo. E ali foram quase perto de completar 10 anos, né? Então isso foi nos anos 70 que tu chegou ao rádio? Não, nos anos 80, foi em 81 que eu comecei. E depois eu vim para a Rádio Difusora, né? Eu fui chamado para trabalhar na Rádio Difusora, ainda como animador de estúdio, né? Apresentava programas, mas o foco era o jornal. Aí depois me convidaram para fazer reportagem, aí sim, aí eu não saí mais e eu gosto mesmo justamente da reportagem, da entrevista, né? Do contato direto com as pessoas, ou na rua, ou em casa, né? Uma relação muito grande que, graças a Deus, eu tenho, né? Às vezes sou chato com as pessoas para me dar entrevista, mas é o jeito de fazer jornal, não tem. E no rádio, né? E o rádio é assim, né? Essa espontaneidade, essa instantaneidade do rádio, esse imediatismo do rádio, é o que ainda faz o rádio vivo, né? Porque quando surgiu a TV em 1950, havia aquela história, bom, o rádio vai desaparecer. Mas não, o rádio não vai, justamente por isso, né? Porque as pessoas têm a curiosidade de conhecer. Agora, por exemplo, tem pessoas que ouvem eu falar no rádio e não sabiam quem era. Por incrível que pareça, são quase 4 décadas de rádio, né? São 37 anos já. E agora, com a questão da TV, eles vão saber, olha, aquele ali é o Mariano Augusto. Eu ia te perguntar isso, tu tá há quase 4 décadas no ar, as pessoas te conhecem pela tua voz, né? Ainda acontece muito isso das pessoas te abordar? Acontece. Recentemente eu fui abordado por um senhor na rua, me chamou, eu voltei, tu é o Mariano, né? Eu disse, pois é, eu te escuto há muitos anos, tu já entrevistou minha filha e eu tinha curiosidade de saber quem era, né? E agora eu achei que era tu, porque falaram o teu nome ali. Então, você está na fila do mercado, uma fila de banco, as pessoas ouvem a tua voz, porque não muda muito, né? Aí, tu é o fulano? Sim, sou eu. Que bom, eu te escuto. Eu acho que eu conheço essa voz, então... E marca, né? Esses anos todos, né? Tanto que quando a gente tira férias, que às vezes tem que tirar umas férias, o pessoal reclama. Quando é que tu volta? Não, calma, eu vou tirar umas férias só. Então, tem esse carinho especial do ouvinte do rádio, porque tu acaba cativando as pessoas, a credibilidade na informação é o que pesa também, o que manda muito, né? As pessoas acreditam naquilo que a pessoa fala. Eu sempre fui muito de acreditar no que eu faço, né? Muito perfeccionista, às vezes até demais, porque quando tu é perfeccionista, tu tenta acertar e às vezes acaba errando, né? Então eu me cobro muito, eu não me perdoo quando eu acabo errando e às vezes erro, o ser humano erra, né? E às vezes a gente erra, peço perdão até, mas a gente erra, né? Não tem porquê. Como é que começou a tua trajetória na Rádio Difusora? Já foi como... Não, eu fui para a Rádio Difusora na época para fazer um programa de estúdio. O Manhã Difusora, pela manhã. E fiquei algum tempo, não foi tanto tempo assim, mas fiquei algum tempo como apresentador de programa de estúdio, né? É diferente de estar na reportagem, porque o programa de estúdio tu não pode deixar cair na rotina, né? Ele tem que mudar constantemente, né? Até que um dia a rádio precisava de um repórter, me convidou para ser o repórter e eu acabei fazendo as duas coisas, né? E depois passei só mesmo a fazer reportagem ou apresentador de estúdio também, que é uma outra peculiaridade, né? Que o pessoal chama de âncora. Quando falta alguém, eu vou para o estúdio e apresento o programa dali também, né? Bom, a gente está em plena transição do sistema de AM para FM e
há muita divisão de opiniões a respeito do assunto, né? O que tu acha que é uma melhora para... Sem dúvida, a qualidade técnica da FM não se compara muito à antiga qualidade de AM. O alcance é que eu tenho alguma dúvida, né? Mas pessoas que já conversaram com a gente da rádio, eles já foram até Pelotas, né? Ouvindo a difusora FM tranquilamente, claramente, mas sem dúvida que há essa questão, né, da onda. Não chega. É verdade, né? A amplitude modulada, sem dúvida, era muito mais abrangente, porém com menos qualidade, né, técnica, porque é uma onda que bate da ionosfera e volta, né? E a FM, ela é horizontal, então por isso é que qualquer obstáculo interrompe, mas a qualidade não se discute. Eu acho que aí sim, se ganha em qualidade com a FM, se perde um pouco em alcance só. E a questão do telefone celular, né? O rádio FM está no celular, então... Exatamente, facilita muito. Mais gente vai estar ouvindo, sem dúvida. A difusora teve a primeira unidade móvel. Foi daí que surgiu essa tua... Não, quando... como repórter? Não. O repórter era o Sivaldo Souza, né? Sim. Grande figura, grande parceiro, grande amigo, trabalhamos juntos até ele se aposentar e desistir do rádio. E ele então era o repórter, né? E depois ele passou para o estúdio e eu assumi, então, a unidade móvel, né? Ainda, né, com aquele cabedal todo de fios, né, que se carregava, o radiotransmissor e receptor na própria unidade móvel, né? Se puxava um cabo, se saía até onde o cabo alcançava, né? Agora não, agora com a facilidade da telefonia celular, tudo ficou muito mais fácil, né? Bacana. Tu acabou te tornando taxista, como é que foi essa questão? Tu ia te aposentar do rádio? Olha, isso aí foi uma coisa assim que surgiu meio por acaso, né? Eu tinha um tempo ocioso, né? Porque fazia o rádio só pela manhã e alguns minutos à tarde. E um concunhado que depois adoeceu e faleceu, ele tinha ganho um táxi para trabalhar do genro, né? Sim. Porque ele era aposentado também. E ele trabalhava como segurança de uma empresa, né? Do Júlio Bozano. E muitas vezes ele tinha que ir para a fazenda e não voltava a tempo, né? Ficava 8, 10 dias. E andou adoecendo nesse intervalo. E eu me ofereci para ele. A minha sobrinha também adoeceu na época, né? Era filha única. E eu digo, olha, Otomar, quando tu precisares, o tempo que eu tenho ocioso, eu posso te auxiliar. Não, eu não queria te incomodar e tal. Bom, passou uma semana, ele me ligou, olha, tu pega o carro que eu estou indo para fora. E comecei a trabalhar, depois ele não era muito persistente, né? Acabou deixando sempre comigo. E infelizmente ele foi fazer uma cirurgia e faleceu e eu tive que abraçar o táxi, né? Depois acabei negociando esse carro e fiquei como taxista e já vão para mais de 8 anos, né? Também nessa função, intercalando rádio com o trabalho de táxi, que é 24 horas, né? Eu não tenho motorista, eu trabalho sozinho. E me diz uma coisa, o táxi é um local de papo, de conversa, né? Tu ouve muita história boa no táxi? Se ouve. E se ouve histórias ruins também. A gente é um pouco psicólogo, né? E até pela função das pessoas já, o Mariano... Facilita bastante. Agora o táxi passa por uma dificuldade muito grande na cidade, né? Com essa questão dos aplicativos, enfim... Os colegas, os companheiros do táxi, né? Está em transição também o táxi. Que está em transição, já tinha a questão da moto, já tinha a questão da crise econômica que atinge todo mundo e atinge o táxi. Agora com os aplicativos também, o preço da gasolina torna-se uma coisa incompatível para trabalhar, porque aqui não tem o GNV, que é o gás que poderia auxiliar, né? Não se tem. Então fica realmente muito complicado trabalhar com o táxi. E aí o táxi está nessa transição toda, né? Muita gente desistindo de trabalhar, né? Passando para outro a concessão, porque já não tem mais, não vê mais a possibilidade de lucrar muito pouco, está trocando de negócio, né? Mas eu tenho esperança que futuramente ainda vai melhorar. A gente sempre acredita que vai melhorar.
Voltando à pergunta, com relação às histórias do táxi, tu ouve muita coisa muito boa, muita coisa ruim, meio psicólogo da gente. E a gente ouve, entra no ouvido e guarda ou sai no outro, não comenta muito, que são coisas muito particulares, né? Claro. Então a gente não comenta muito. As pessoas falam de tudo. As pessoas falam. E quando o passageiro é falante, a gente dá, né? Tu conversa, dá corda. Como eu conheço toda a cidade, pessoal de fora, eu procuro mostrar a cidade, né? Fazer as do guia turístico, enfim. Mas quando entra e fica calado que não conversa, tudo bem, vamos até o local indicado e muito bem, muito obrigado. Bom, Mariano, vamos falar sobre rádio. Vou começar primeiro pelos entrevistados. Assim, te lembra de figuras importantes aí que tu já passaram pelo teu microfone? Já. Bom, tem figuras importantes, sim, né? Os governadores, praticamente quase todos, de quando eu comecei a trabalhar para cá. Um dos governadores que a gente acompanhava muito era o Antônio Brito, quando vinha a Bagé. As rádios, enfim, a imprensa. Acompanhava desde a chegada dele até o retorno para o aeroporto. Ele sempre foi muito elegante com a imprensa. Já tiveram outros governadores que não tinham esse mesmo perfil, né? Me lembro da Ieda Cruz, que não gostava da imprensa, né? E eu tinha que muitas vezes brigar com os assessores para conseguir fazer com que ela parasse e falasse com a imprensa e com os demais colegas, porque como eu tenho esse tempo todo de rádio, o pessoal novo sempre se espelhava um pouco, né? Não, vamos pelo Mariano que ele consegue. Então a gente ia abrindo assim. O Tarso também às vezes tinha o tempo de falar, outros eles não queriam falar. Então tem essas dificuldades todas, né, de entrevistar essas pessoas. Claro, quando se fala de político e que é ano de eleição, aí eles é que procuram, que correm. Agora, quando não é, eles já querem fugir um pouco, né? O presidente Lula, quando veio no lançamento da pedra fundamental da construção da usina da fase D de Candiota, né, que ele teve aqui naquela época, artistas da Rede Globo, né, que passaram por aqui e que sempre foram muito gentis conosco. Recentemente nós tivemos aí a gravação do Tempo e o Vento, a cidade de Santa Fé, né? O Tiago Lacerda pegava o meu táxi quase toda noite. É um cara tranquilo, fantástico, popular. Outros, né, e produtores também, que a gente acabava carregando, levando para Ceguá, para os shoppings, enfim. Sim, então aí já houve aquela aproximação maior com o pessoal. E quanto a transmissões, você vai perguntar isso também, eu sei. As que mais me empolgaram, justamente, são as externas, ou seja, a reportagem em si. Agora, eu gostava de fazer coberturas quando haviam aquelas invasões de terra pelo MST. Falou que gostava das transmissões de campo, a gente achando que era futebol. Que era futebol. Não, eu também já fiz futebol, até gostei, mas não é a minha área muito... Até porque a rádio não faz esporte, então a gente fica um pouco afastado. Sim. Mas eu me recordo, com grandes saudades, de um técnico que a rádio teve, que para mim foi uma figura espetacular, Paulo Médici. Não havia celular, houve uma invasão da fazenda do Carlinhos Neto, né? Houve a morte de um sem terra e a gente saiu às cegas para lá, né? Chegamos lá, já havia um aparato policial muito grande, né, da Brigada Militar, e uma distância do local do fato, cerca de 1,5 km, não passava nada para o outro lado. Ninguém tinha permissão de passar, a não ser juiz, né, delegado, enfim. Comandante da época, Quartel de Lavras do Sul, Sidney,
que hoje, há pouco ainda foi funcionário da prefeitura, o Major César Leite, não o Sidney. Sidney veio depois. Chegamos lá, não pode passar. Mas não pode passar. E eu fiquei ali, eu queria ir no local, né? Fiquei desde de manhã incomodando o major para me deixar passar. E nós não tínhamos como transmitir também, né? Porque era um lugar muito baixo e a rádio não tinha uma antena. Mas o Paulo Médici, como eu disse, era uma pessoa fantástica, né? Eu sugeri que a gente tinha fio, né? Que nós cortássemos uma vara de eucalipto. E levantasse o fio. E foi aí que a gente, então, improvisou uma antena, né? Sim. Levantamos a antena da rádio e aí conseguimos o sinal da rádio para transmitir. Foi a única rádio que transmitiu ao vivo do local do fato naquele dia fatídico, né? Porque a gente chegou lá de manhã e saiu no final da noite, depois que eu consegui a permissão para entrar na fazenda do Carlinhos e conversar com os invasores. Me lembro muito bem do nome deles, né? Era um alemão alto, um dos líderes, né? N. Bonenberg, que permitiu a entrada lá. E o tio Paulo meio com medo, né? Ele era o motorista e eu digo, não, tio Paulo, eu vou fora do carro, qualquer coisa, o senhor dá uma ré e some e me deixa aqui, porque eu vou registrar o fato daqui, né? Mas para entrar para lá, e por isso que eu acho que é interessante isso, para entrar para lá, depois de vários pedidos, eu nunca tinha ido lá, né? O major pergunta, tu conhece lá? Não, eu venho sempre, conheço todo mundo, não tem... Tchê, vamos ficar? Tinha algum refém? Não vamos ficar, eu conheço todo mundo. Pô, então vai. Aí chamou 2 sargentos, libera só para o Mariano entrar. Bom, aí para mim foi uma alegria. Por conta e risco. Por conta e risco, mas não tinha problema, eu já conhecia realmente esse pessoal, porque eles vinham muito na rádio, né? Os líderes do movimento da MST. Eu não sabia como é que... Porque tudo era escuro, né? De longe, não sabia o que estava. Eu queria falar Aí sim, aí foi... Resultado disso, eu passei mais de uma semana passando boletim para tudo que era rádio do Brasil, São Paulo, para cima, para saber o que tinha acontecido naquela fazenda do Carlinhos Neto. Depois teve uma outra invasão da Fazenda Capivara, que o João Vicente me acompanhou dessa vez. Não, essa aqui foi aqui é Capivara B. Do Silvio Filho Echeverria, ele não queria vender a propriedade, então eles resolveram, né, invadir a propriedade e eu fui para lá. Na época era o partido era o PT que dirigia o Estado, enfim. E o João Vicente foi comigo, nós acabamos indo para lá e ele então foi ver como é que se fazia. Aí lá eu larguei ele, peguei a câmera. Ele ficava sempre no bem bom do estúdio. Aí lá eu peguei a câmera, não, mas eu vou entrar lá, não. Tu é louco? Não, eu vou assim. Aí invadi onde não podia entrar e cheguei próximo da fazenda, fui recebido com arma, com foice e tal. Não, aqui não pode, não. Eu achei que dava e não, tem que ser naquela outra porteira. Bom, aí eu fui chegar na outra porteira. Mas aí tinha uma barreira da Brigada Militar, não pode chegar. Não, mas eu só quero conversar com o pessoal ali, não sei o quê, papapá e tal. Convenci o sargento a me liberar, avancei mais 500 metros, o restante da imprensa que estava lá e outros jornais foram todos atrás. Aí terminamos com a barreira da Brigada e ficamos na porteira de acesso lá. E passamos o dia todo lá, transmitindo ao vivo e tal. Então eu gostava desse tipo de transmissão, como eu gosto de todas, não faço distinção, né? Eu já transmiti desde procissões a velório, né? Triste mesmo, né? Porque foi de um colega, né? Ninguém queria fazer a transmissão e o João Vicente me ligou, olha, tu vai fazer o quê? Né? Tem que ir. Quando o saudoso Fredolin Brauner faleceu num acidente e a gente tinha então que acompanhar. Desde o velório, que inicialmente começou na igreja em que ele foi o pároco, no salão em que ele construiu da São Judas, depois conduzindo o féretro até o cemitério. E eu passei todo o dia transmitindo, né, o velório. Então eu transmiti desde o velório a procissões de São Jorge, né, que é de Umbanda, a transmissões de igrejas, auxiliadora. Eu já transmiti futebol também na outra emissora, já narrei futsal também na outra emissora. Então eu já fiz um pouco de tudo do rádio. Já apresentei programa gaúcho, que
é para uma pessoa que tem aquele timbre, né? E a lida do campo, né? Isso é mais para um cara que conhece. Embora eu conheça pouco, quando tinha que fazer, também fazia. Então eu já transmiti de quase tudo, né? E acabei gostando tanto e que eu fiquei no rádio até hoje, né? Sim. Poderia ter saído já, quer dizer, só numa rádio ficar quase 30 anos, porque há uma certa tempo, credibilidade, né? Sim. Sim. Senão já teria saído. E eu gosto de fazer o programa. E a área policial é o que hoje mais me chama a atenção, porque eu também faço a área policial há muitos anos. E é uma matéria delicada de fazer. Cobertura policial, lidar com noticiário policial requer um certo cuidado na leitura da notícia e da informação. Você não pode mudar muita vírgula, não pode mudar aquilo que foi registrado lá. Tem que respeitar a questão da menoridade, da agressão física à mulher, do vizinho que jogou uma pedra no pátio do outro, já se não publica. Sim. Você publica que o vizinho atirou a pedra no pátio do outro, ou que chamou o outro para brigar, e ele vai ouvir o rádio, vai lá e dar um tiro nele. E aí? O Mariano falou que brigaram e foram lá e se mataram. Mesma terminologia também. Tem que ter Exato. cuidado o cuidado com a investigação policial também, quando há uma operação grande, né, que envolve serviço de investigação, certas coisas você tem de preservar para não dificultar a investigação. Então, é um trabalho muito delicado e que tem que ser feito muito cedo, né? Eu, por exemplo, acordo às 6 horas da manhã, levo a filha comigo para a delegacia e depois trago para o colégio. E depois vou para a rádio. Então, essa rotina vai de segunda a sábado, né? Tu faz diariamente? Diariamente o plantão. Porque é ali que o centro e o coração da polícia é a DPPA, que é a Delegacia de Pronto Atendimento. Tudo que é registrado é feito ali. Com exceção durante a semana de registros de Maria da Penha, que a DEA faz, a Delegacia da Mulher. Fim de semana e feriado é feito também na DPPA. Então, tu acaba numa sequência, conhecendo toda a rotina de uma delegacia através da DPP, é claro, com o consentimento de todos os delegados que já passaram por aqui, tanto delegados regionais quanto delegados de delegacia, a facilidade de ouvir os delegados, de conversar, de conhecer alguns processos. Mariano Augusto, estamos conversando sobre transmissões do rádio. A gente estava falando sobre a polícia e tal. Tu já deve ter presenciado muita coisa estranha, né? Sim, eu presenciei muita coisa assim. Tu acaba, no início até ficando um pouco chocado, depois a gente até acostuma, né? Acidentes terríveis. É meio estranho de pensar, mas... É estranho de pensar, mas acostuma. Até porque tem que ter um profissional que faça isso também, né? Tem o fotógrafo, tem o médico legista, que ainda é mais direto, né? E acaba no início sendo chato, mas... E o pior é quando você chega no local e é um colega da infância, né? É um conhecido que acabou covardemente assassinado, como eu presenciei isso uma vez, né? Um colega, quando eu cheguei no local, olha, tem um homicídio aqui na divisa com São Domingos, né? Sim. E eu corri para lá. Quando eu chego lá, eu me deparo com um colega de infância, colega de futebol, que foi morto com um tiro nas costas, né? Porque estava caçando, né? Na beira da faixa. Então, aí é mais chocante, né? Sim. Porque tanto ele quanto era conhecido, quanto outros, porque é vidas que se perde, né? O detalhe que se tem que ter também, isso fica uma dica para os jornalistas novos, né? Quando se deparam com um acidente, isso mais para o pessoal de rádio, né? Para informar ao vivo, procure saber se a família já foi informada antes, para que a família não receba, através do rádio, né? Uma informação, né, que possa chocar. Então, todos esses cuidados são necessários, né? Já presenciei acidentes terríveis, né? Pessoas partidas ao meio, por exemplo, né? De chegar no local, muitas vezes, antes da polícia, né? Então, a gente acaba... Hoje eu até não acompanho mais, mas eu já acompanho muito esse tipo de caso. E sempre foi tranquila a tua relação com a polícia nesse sentido? Foi. Eu nunca recebi ameaça de ninguém por ter divulgado esta ou aquela notícia, né? Ou de próprios policiais que tenham, né, invertido. Não. Eu sempre foi uma relação muito tranquila. Nunca recebi ameaça de ninguém.
ó, tu falou meu nome, eu vou te atacar e tal. Não, isso não aconteceu. E tomara que não aconteça. Às vezes até pode acontecer, né? O cara tá mordido, chocado, né? Mas não acontece. Até porque as pessoas sabem, né, que a gente tem essa responsabilidade de informar. E se ele errou, o problema é dele que errou, né? Mira. Quais são as tuas atividades atualmente no rádio, na rádio? Eu na rádio faço reportagem, né? Além da cobertura policial, todo o tipo de reportagem. O Grande Jornal Difusora. Quando não tem um apresentador, eu também acabo, né, convidado para apresentar o programa. Mas isso é caso quando alguém tira férias, quando alguém tira ou adoece, tomara que ninguém adoeça, mas aí eu vou para o estúdio, né, e faço a parte do apresentador ali. Nessas tuas pautas de entrevistar o político, ou, enfim, quem seja, alguém que chegou em Bagé, corre lá, Mariano, para entrevistar. Aconteceu muito de, sei lá, tu chegar lá meio na cega, sem saber o que está acontecendo e descobrir na hora. Geralmente é assim, eu não escrevo nada. Eu só absorvo e vivo da informação, né? Eu leio jornal, eu assisto tudo que é noticiário e procuro estar sempre bem informado. Mas muitas vezes o assunto lá eu já conheço porque me inteirei dele. Mas é sempre assim mesmo, às cegas, né? Na hora. É por isso que o interior é importante, né? Porque jornalista do interior, como vocês, como nós, a gente atua em todas as áreas, né? Sim. Desde a economia, agricultura, pecuária, agronegócio, esporte. Já as capitais já têm os setores, né? Que o cara se especializa. Como na capital acontece mais coisa, na verdade no interior tem que se correr mais atrás. É verdade. E então acaba o profissional atuando em todos os setores da informação, da notícia, né? Não ficando só numa outra especialidade. Sim. Mariano, a gente está aqui às vésperas do teu aniversário, está há quase 4 décadas no ar, já foi homenageado aí por diversas entidades. Foi sim, é verdade. Aquilo você conquista, né? Eu até não gosto muito, né? Eu acho que tem outras pessoas que podem ser valorizadas e que deveriam receber, mas você não pode dizer não também, né? Sim. Seria um desrespeito até. Eu me lembro a gente chama aqui em Bagé do Oscar, né? Dos troféus, que é o Bravo, né? Que as pessoas votam, escolhem pela internet. Eu já recebi o Bravo, eu recebo quase que anualmente o prêmio da CIBA, Urcamp. Por ser o mais lembrado. Por ser o mais lembrado. Já tenho uma galeria de troféus lá que eu não tenho mais nem onde colocar. Mas é tudo porque eu acho que eu acredito muito naquilo que eu faço. E as pessoas reconhecem isso, né? Eu não sei dizer não para as pessoas, eu estou sempre procurando ajudar, contribuindo sempre com o que eu posso. Pessoal novo que está se formando vai lá pedir informação, como é que eu faço? Não tem problema, faz assim, assado. E a minha formação se deu na estrada, né? Eu não fiz faculdade. Isso é comum para a tua geração, né? É verdade. Eu me formei no ensino médio com muita dificuldade, porque nós éramos 6 irmãos, o meu pai pedreiro, minha mãe costureira em casa e lavadeira, né? Quando eu menino, não havia lavanderia, as pessoas contratavam as lavadeiras para carregar as trouxas e entregar em casa, né? Minha avó lavava roupa. Então nós éramos 6 irmãos, eu era o mais velho, então eu trabalhava para poder sustentar a família. Quando eu tinha 15 anos, meu pai me mandou separar da família, e aí eu tive que arcar com a responsabilidade de ajudar, auxiliar, criar os irmãos, né? E aí tive que concluir o ensino médio já quando eu estava no quartel, né? Do tempo do supletivo, que hoje tem outros nomes, né? Hoje são outros programas, né? Mas o EJA, né? O EJA. Mas foi assim, mas faculdade não consegui fazer. Aí eu casei com 20 anos, já veio o casamento mais cedo, já veio a responsabilidade do filho, né? Parece um conto de mentiroso, mas eu tenho 7 filhos. 7 filhos? 7 netos. Tenho uma filha fazendo medicina em Curitiba. Tem uma outra que se forma agora, para o ano que vem, em pedagogia. Tem um filho que foi para Curitiba, está fazendo artes cênicas. Os outros todos também
encaminhados, né? Eu só tenho de agradecer a Deus, porque para mim eu não preciso pedir mais nada, só para os amigos e para os filhos, né? Eu acho que Ele já me deu tudo que eu precisava, né? E tem uma filhinha pequena ainda com 4 anos e meio, né? que está estudando, e eu quero que Deus me dê saúde para poder também encaminhar ela. Mas os outros estão todos bem empregados. O que não fez faculdade está com curso técnico, bem empregado, então já estão todos encaminhados. Começou antes de tu começar, quando era guri, tu sonhava em ser comunicador de rádio, tu imaginava... Não, eu não, sinceramente não imaginava. Eu tinha a ideia de um dia trabalhar numa rádio, mas percorrer todo esse caminho eu não imaginava, não. Eu acho que foi uma dádiva que aconteceu e marcou, né? E continua marcando a história da minha vida. Para dar orgulho para os pais que já faleceram, né? E que conseguiram ver esse sucesso todo, né? E para que sirva de exemplo para a garotada que está começando hoje, que a comunicação é bem complexa hoje, né? Sim, eu ia até te perguntar isso. Como é que tu vê a perspectiva assim, para o pessoal que está começando agora? Tu acha que o rádio ainda é um... É um veículo viável, é um caminho, mas não é para ficar só no rádio, não. A publicidade ainda é o caminho melhor ainda, né? Apesar de um mercado bem enxuto, a publicidade ainda financeiramente vai te dar mais retorno, mas não é preciso focar só no rádio. Rádio, publicidade e diversificar. Sim. Justamente o rádio isso. É mais apaixonante do que necessariamente... Exatamente. O rádio te dá hobby, te dá status, bem, mas não remunera muito como deveria, né? Remunerar. Mas como toda atividade é assim, né? Nem todos são bem remunerados. O professor, por exemplo, não é que deveria, então está mais ou menos dentro de um sistema. Bom, Mariano, algum recado aí para o pessoal que está chegando na profissão? Que eles acreditem, que levem fé, né? Que não desistam nunca, né? E que sejam sempre positivos, humildes, que ouçam conselhos dos mais velhos, né? Que tenham a humildade na hora de uma decisão, que aí vai dar tudo certo, que não desistam fácil. E tu não tem planos de parar com o rádio? Não tenho, né? Eu até tive, né? Tanto é que eu comprei um táxi, né? Para quando me aposentasse, mas não me deixaram eu parar, e agora eu vou continuar até Deus der saúde. Bom, então, muito bem, gente, esse foi o Guardados da Memória. Eu conversei com o Mariano Augusto, essa lenda do rádio de Bagé. Quem quiser acompanhar essa e outras produções, é só nos acompanhar, curtir nossa página no Instagram e também no Facebook. Valeu!